Olá, saudações. Vamos dar início à nossa aula aqui do curso de Descomplicando os Intervalos Musicais no Teclado Arranjador. Eu sou o professor Elvis Chaves, você já me conhece, né? Já está nessa jornada comigo há algum tempo. E hoje a gente vai estudar sobre os intervalos de terça. A gente vai ver hoje que uma terça ela pode ser maior, menor, aumentada, diminuto, mais que aumentada, mais que diminuto também, todavia não vamos explorar tanto essa região. Bem, o que seria um intervalo de terça, né? Sem muitas delongas. O intervalo de terça ele é composto por 3 graus ou 3 notas, por exemplo, de Dó a Mi. Né? Você tem aqui Dó e Mi, 1, 2, 3, Dó, Ré, Mi. Isso seria um intervalo de terça, a distância existente entre o Dó e o Mi. E como a gente usou a mesma estratégia, né, nos intervalos de segunda, nós vamos tomar esse intervalo aqui de Dó a Mi como um intervalo exemplo de terças maiores. Então vamos explorar esse exemplo da seguinte maneira, observando qual é a composição desse intervalo. Vamos parar para calcular que essa terça ela tem um semitom, 2, 3, 4 semitons, ou o equivalente a 2 tons. Então, bota isso na cabeça, anota aí em algum lugar. Toda terça maior é composta por 2 tons ou 4 semitons. Esse é um dos momentos em que a gente utiliza tom e semitom. Lembra quando você começa a estudar música ou teoria musical e diz, professor, para que eu vou usar essa história aí de semitom e tom? Né? Essa é uma das ocasiões onde você vai estar estudando a composição dos intervalos. Esse intervalo de terça ele é muito importante porque ele é a base para a formação dos acordes. Embasado nesses intervalos que todo e qualquer acorde é estruturado. Né? A teoria dos acordes diz o seguinte, que um acorde ele é a junção ou a sobreposição de terças. Dó, Mi, Sol, Si, Ré, Lá, Fá, Lá e assim segue-se. Né? Sempre pulando uma terça você está construindo sonoridades que nós chamamos de acorde. Né? Maior, com quinta, com sétima, com nona, com 11ª, com 14ª e tal. Bem, a gente precisa explorar esse intervalo em outros lugares, né? Por exemplo, de Dó, de Dó não, de Ré a Fá, de Mi a Sol, de Fá a Lá, de Sol a Si, de Lá a Dó, de Si a Ré. E nós vimos que o intervalo modelo é a terça maior existente entre Dó e Mi, composta por 4 semitons. Então, toda terça que for dessa maneira, ela vai ser classificada como uma terça maior. Bem, aqui nós temos a nossa terça maior modelo. Vamos analisar agora de Fá, de Ré a Fá. Que intervalo de terça seria esse? Quando a gente conta aqui, 1, 2, 3. Veja que de Ré a Fá, 1, 2, 3, só conseguimos encontrar 3 semitons, ou seja, um semitom a menos que o intervalo de terça modelo, que é de Dó a Mi. 4 semitons. Essa terça ela é uma terça menor, pelo fato dela ter um semitom a menos. De Mi a Sol, vamos contar, é uma terça, né? 0, 1, 2, 3, também é uma terça menor. De Fá para Lá, 0, 1, 2, 3, 4. 4 semitons, então ela é igual à composição de Dó e Mi. Então essa terça aqui é uma terça maior também. De Sol a Si, 0, 1, 2, 3, 4. Outra terça maior. De Lá a Dó, 0, 1, 2, 3, uma terça menor. De Si a Ré, 0, 1, 2, 3, uma terça menor também. E voltamos para o Dó e Mi em outra oitava, né? 1, 2, 3, 4. Você tem aqui uma terça maior também, que é a repetição da terça uma oitava abaixo. Eu contei aqui algumas vezes, 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, né? E você pode não estar muito bem lembrado disso.
Quando a gente está contando os semitons, lembre-se, a gente não conta com a nota da partida. Eu estou aqui, ó, de Dó a Mi. Então, eu preciso contar os semitons. Eu não faço um semitom, dois. Não faço isso. Aqui é zero. Lembre-se que para ter um semitom você precisa dar um passo. Você precisa sair do lugar. Então, aqui é 0, 1, 2, 3, 4. E assim segue. Vamos a um macete importante. Toda terça maior ela é composta por dois tons. Então, é muito fácil reconhecer uma terça entre teclas brancas quando você observa os semitons naturais, certo? Da escala natural. Então, veja, se o intervalo de terça não tiver dentro dele contido, né? Um dos semitons naturais, essa terça vai ser maior. Então, repare, isso aqui é uma terça maior. Veja que o semitom não está dentro desse intervalo, mas quando você vai para Ré e Fá, o semitom aparece dentro do intervalo aqui, ó. Certo? Então, isso aqui é uma terça menor, você já classifica como sendo menor. Mi e Sol também, ó, terça menor. Aqui não tem, ó, tá vendo? Eu não preciso contar, eu só observo se o semitom ele está dentro do intervalo e aqui ele não está. Então, isso aqui é uma terça maior, de Fá a Lá. De Sol a Si, da mesma forma, ó. Tá vendo? Não tem o semitom natural, isso aqui é uma terça maior. De Lá a Dó, aqui você tem, ó, tá vendo? Então, aqui é uma terça menor. Aqui eu tenho outra terça menor, o semitom está contido, e a repetição do primeiro intervalo que nós calculamos. Esses são intervalos naturais. Agora, nós podemos construir intervalos ou transformar intervalos maiores em menores e maiores em menores. Como assim? Pega aí um intervalo de Dó a Mi, que é uma terça maior. Basta para isso você pegar o Mi, por exemplo, e diminuir um semitom. Ou seja, você vai aplicar um bemol nele, vai ser de Dó a Mi bemol. Isso aqui é uma terça menor, porque ela é composta por 3 semitons, um semitom a menos que a terça maior modelo, que tem 4 semitons, né? Ou você pode também fazer uma alteração na nota inferior, que é o Dó, fazendo ele subir, subir em forma de sustenido, né? Então, aqui eu também tenho uma terça menor. Repare que vai ficar 0, começando do Dó sustenido, tá? Não daqui, porque o intervalo é esse, não esse. Então, aqui nós temos Dó sustenido, né? 0, 1, 2, 3. Você vai ver que isso aqui é um intervalo de terça menor. Para construir o intervalo de terça maior e menor e tal, repare como funciona. Observa aqui a minha mão, tá? As minhas mãos. Eu tenho um Dó aqui e um Mi aqui. Isso aqui é uma terça maior. Se você fizer isso, ó, a distância diminui entre as mãos, quer dizer que a distância entre as notas também diminui, né? Então, o que é que eu estou fazendo nesse Mi? Eu estou aplicando um bemol nele. Então, por isso que a gente chama de terça menor, porque é uma distância menor, né? Uma distância pequena em relação à original. E agora a gente vai estudar o seguinte. Eu fiz a diminuição da terça maior para a terça menor, diminuindo o Mi com o bemol, e agora eu vou pegar um Dó e vou aplicar um sustenido. Ou seja, o intervalo era terça maior aqui, né, nessa distância, não observa as notas embaixo, aqui, ó, certo? Eu tenho a terça maior aqui, aí fiz terça menor aqui e vou fazer a terça diminuto aqui, ó. Então, o que seria uma terça maior, né? Todo e qualquer intervalo que contém 4 semitons ou 2 tons, né, comparados com o seu modelo que é Dó e Ré. O que é uma terça menor? É um intervalo de terça que tem um semitom a menos. Então pode ser assim ou pode ser assim. E a terça diminuto é a terça menor, né, que vai diminuir mais um semitom. Então preste bem atenção. A terça maior tem 4 semitons. 4 semitons. A terça menor tem 3 semitons. A terça diminuto vai ter 2 semitons. Ok? E aqui muita gente vai pensar assim, professor, então a terça diminuto é igual à segunda maior. A resposta é sim e ao mesmo tempo não. Vai depender de um ponto de vista. Vamos explicar.
Você que estuda música, você que estuda teoria musical, deve saber que os sinais de alteração, eles não são 3, são 5. Sustenido, bemol, B quadro, dobrado, sustenido, dobrado, bemol. Se por acaso você aplicar um dobrado bemol aqui nessa situação, na nota Mi, o dobrado bemol faz com que a nota desça 2 semitons, ó. 1, 2. Então, isso aqui seria Dó e Mi bemol. Mi bemol. Mas você está vendo um Ré, né? Mas existe essa situação de você chamar essa nota de Mi bemol, Mi dobrado bemol. Então, o que era maior, Dó e Mi, se tornou menor no momento que você colocou Dó e Mi bemol e se transformou em diminuto quando você aplicou o Mi dobrado bemol, fazendo com que o Mi desça um tom, certo? Então, o que é que a gente conclui? Que, sim, uma terça diminuto é igual a uma segunda maior quando se refere ao que você vê no teclado e ao som que você escuta. Mas é diferente quando você escreve, né? Dó e Ré é uma segunda, porque só tem 2 notas. Dó e Mi dobrado bemol, você é obrigado a contar Dó, Ré, Mi dobrado bemol, ou seja, você tem uma terça. E as pessoas não compreendem isso porque dizem, mas eu estou tocando, certo? Quando você olha para o instrumento, tá, você vê uma miragem em relação às terças. É por isso que eu gosto de contar os intervalos, de classificar os intervalos primeiramente nos dedos. Entendeu? Eu conto olhando a sequência dos dedinhos ali. Então, se eu tenho Dó e Mi dobrado bemol, não pense no teclado, não olhe para o instrumento, não olhe. Feche os olhos e faça assim, Dó. Depois de Dó, quem é? Ré. Depois de Ré, quem vai ser? Mi dobrado bemol. Aí você chega no intervalo de terça se contar desse jeito. Mas se você fizer Dó, Ré, Mi dobrado bemol, você vai se confundir, principalmente os iniciantes. Tá certo? Bem, como é que eu transformo agora um intervalo maior em intervalo aumentado? Intervalo de terça maior para um intervalo de terça aumentada. É muito simples, a gente já tem aplicado esse conceito desde o intervalo de segunda. Basta você pegar o intervalo maior e adicionar um semitom a ele. Como assim? Ou você faz ele aumentar, subir na nota superior, ou faz ele descer na nota inferior, certo? Então, se eu tenho aqui uma terça maior, né, Dó e Mi, por exemplo, e aplico um Mi sustenido, o que é que acontece com o Mi? Ele se distancia. Então, o que era maior, 4 semitons, quando eu boto um semitom aqui, né, ele aumenta mais um semitom. Ou, quando eu pego essa nota inferior e aplico nela um bemol, fazendo com que ela abra mais o intervalo. Então, tanto assim como assim, o intervalo que era maior se torna aumentado, ok? Se você fizer os 2 movimentos ao mesmo tempo, ou seja, Mi sustenido e Dó bemol, aí você tem o que a gente chama de intervalo de terça mais que aumentada, que é um intervalo extremamente raro, tá? Ele não é utilizado comumente, todavia ele existe, certo? É classificado, pode cair em provas de seleção, em concursos, e você agora assistindo essa aula pode dizer, professor, mas eu não vou fazer concurso, não, eu quero ser profissional. Muito cuidado com esse discurso, tá? Muito cuidado. Não fique nessa de, eu não vou ser profissional, não tenho que perder tempo com isso. Não. A partir do momento que você adquire conhecimento, eu tenho para mim que o conhecimento liberta. Então, a gente adquire conhecimento porque é da nossa natureza humana. Adquirir conhecimento para utilizar como ferramenta, para instrumentalizar a minha capacidade de resolver problemas, e neste caso, problemas musicais. Tá? Então, a gente não está aqui tentando decifrar o genoma de um vírus, de uma bactéria, ou estamos estudando uma doença extremamente complexa, né? Ou fazendo cálculos de matemática extremamente difíceis. Não. Nós estamos estudando uma coisa simples, que é intervalo musical. Você só tem que se debruçar disso por alguns minutos, né? E você vai adquirir um conhecimento que vai lhe ajudar para assinar música para muitas coisas, tá? Vamos fazer uma pequena recapitulação agora, utilizando
um intervalo composto por teclas pretas, tá? Então a gente vai pegar essas duas teclinhas aqui, ó. Certo? Que quando a gente olha assim, faz, poxa, esse intervalo aqui não dá para a gente classificar de cara, né? Mas com a experiência você vai conseguir sim, tá? Aqui é muito fácil, ó, né? Já tem os dois tons aqui, a gente consegue ver com tranquilidade. Mas um tecladista iniciante, ele não olha para cá e consegue ver os dois tons com facilidade, né? Então a gente conta sem pressa nenhuma, né? Vamos dizer aqui que seja um Fá sustenido e um Lá sustenido, tá? Então aqui eu tenho, ó, eu não vou olhar para o teclado, certo? Olha o intervalo que eu estou lhe dando, Fá sustenido e Lá sustenido. Não conte olhando para o teclado. Será que isso é uma terça? Vamos lá. Fá sustenido, Sol, Lá sustenido. É assim que a gente conta. Isso é uma terça. Agora vamos contar a composição dos semitons. Vamos ver, ó. 0, 1, 2, 3, 4. Isso aqui é uma terça maior, porque tem 4 semitons. É igual a Dó e Mi, que é o intervalo modelo. Bota isso na cabeça. Dó e Mi é modelo das terças. Vamos transformar ela em menor. Para transformar em menor, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a nota superior e descer meio tom. Então eu tenho que pegar o sustenido que está no Lá e retirar. Ela vai ficar desse jeito. Isso é uma terça menor. Ou eu posso pegar a nota inferior e fazer ela subir um semitom. Ou seja, o Fá sustenido vai se transformar em Fá dobrado sustenido. Olha a pegadinha. Cuidado com isso. Se você chamar de Sol, você está transformando uma terça em segunda. Segunda aumentada, tá? Porque toda segunda aumentada toda segunda maior tem 2 semitons. Essa daqui ela tem 1, 2, 3, certo? Repara, de Sol a Lá sustenido. Sol, Lá sustenido é uma segunda. Segunda maior, nós vimos isso na aula passada. Toda segunda maior tem 2 semitons. 1, 2, 3. Essa tem 3, então ela é uma segunda aumentada, tá? Vamos lá, vamos transformar ela em segunda, segunda não, em terça diminuto. A gente tem que fazer a nota superior descer um semitom e a nota inferior subir um semitom. Ó, terça maior, terça menor, terça diminuto. De novo, terça maior, terça menor, terça diminuto. Terça maior, terça menor, terça diminuto. Agora vamos dar nome às notas. Terça maior, Fá sustenido e Lá sustenido. Fá sustenido, Lá sustenido. Terça menor, Fá sustenido e Lá. Eu retirei o sustenido. Agora, terça diminuto, Fá dobrado sustenido e Lá. Ok? Mais um exemplo. Com teclas brancas e teclas pretas. Não, vamos transformar um intervalo menor em intervalo maior. Vamos pegar aqui o Si e o Ré, que é um intervalo de terça menor. Tá? E aqui a gente tem, ó, a terça natural aqui. Isso aqui tem 3 semitons, ó. 1, 2, 3. Tá? E é uma terça. Si, Dó, Ré. Si e Ré. Terça menor. Como é que eu faço para ela ficar maior? Vamos lá. Tem o Si e tem o Ré. Terça menor. Para ficar maior, eu aumento a nota superior, né? Ou diminuo um semitom na nota inferior. Ou seja, terça menor, terça maior, tá vendo? Ó, de Ré para Ré sustenido. Você vai ver que agora tem 4 semitons, ó. 1, 2, 3, 4. Agora, voltou para a terça menor. Vamos diminuir a primeira nota, né? A nota inferior, um semitom, quase que não sai. De Si vai virar Si bemol. Ó, isso aqui também é uma terça maior, tá bom? Ó, 1, 2, 3, 4. Ok? Bem, nessa aula, a gente vai confirmar uma coisa, né? A gente já tem aqui uma base de que todo intervalo maior, quando ele aumenta um semitom, ele se transforma em aumentado. Todo intervalo maior, quando diminui um semitom, ele se transforma em intervalo menor. Quando o intervalo é menor e diminui um semitom, ele se transforma em intervalo diminuto, certo?
E isso é importante, essa dinâmica é importante que você entenda para que você não fique decorando quais são os intervalos, tá certo? Bem, eu espero que na aula de hoje eu tenha sido claro. Essa aula foi curtinha, foi nada, foi longa, né? Mas é importante que a gente passe todos esses detalhes, tá bom? Na próxima aula nós vamos estudar os intervalos de quarta justa, assim como a primeira, né, da ideia de repouso. As quartas são chamadas de quartas justas ou perfeitas. Aproveite bem a aula, revise o assunto e até a próxima aula. Tchau, tchau.